Gente, no vídeo de hoje temos dois assuntos importantes e interessantes para comentar. O primeiro diz respeito às eleições norte-americanas presidenciais que devem ocorrer em novembro, onde na Califórnia, que é um tradicional reduto democrata, os empresários mais ricos de lá, ou seja, aqueles que ficam no Vale do Silício, que produzem a altíssima tecnologia norte-americana, eles estão mudando de lado. Antes apoiavam, na eleição passada, apoiaram o atual presidente Joe Biden e, pelo jeito, estão migrando para a defesa ou para a promoção da candidatura de Donald Trump. Vamos entender isso direitinho e depois nós vamos comentar ainda a respeito da prévia da inflação oficial brasileira de maio, que aumentou, foi mais do que o dobro em relação a abril e tem motivos bastante claros que determinaram esse comportamento. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Para começo de conversa, quando nós formos na Califórnia, o que nós vamos lembrar? Los Angeles nos lembra Hollywood, e Hollywood nos lembra aquela concentração de artistas, atores, atrizes, produtores, um catatal de outras coisas, que normalmente se aliam àquelas posturas, diríamos assim, que é um termo que eu questiono, mais progressista. Eles defenderam liberação sexual, uso de drogas, uma série de coisas, uma série de pautas que atualmente vem se discutindo muito no Brasil e vem contrapondo os chamados progressistas dos conservadores. O que eu acho uma definição ou jargões muito inadequados para discutir posturas pontuais. Mas isso não vem ao caso nesse momento. O que eu quero comentar? Os principais empresários do Vale do Silício que lideram a tecnologia mais avançada dos Estados Unidos, eles estando na Califórnia e sendo pessoas muito populares, se integravam àquela turma que apoiava o Partido Democrata, Joe Biden, para ser mais específico. Isso aí só teve a exceção quando Arnold Schwarzenegger, um republicano dito conservador, concorreu ao governo da Califórnia, ganhou, foi reeleito, tudo, mas a situação predominante é que na Califórnia quem manda são os democratas e o estado é o mais rico dos Estados Unidos, tendo então, consequentemente, maior capacidade financeira de apoiar o seu candidato à presidência. E como eu falei antes, esses principais empresários do Vale do Silício, da alta tecnologia, normalmente aplicada ao setor de telecomunicações e internet, está meio que mudando de ideia, tem frentes cada vez mais fortes querendo apoiar a eleição de Donald Trump. Mas por que isso? O que está acontecendo para eles estarem mudando de ideias? Bom, em primeiro lugar, dizem, eu não posso conferir porque eu não estou lá pessoalmente, que o governo de Joe Biden está sendo realmente muito decepcionante para muitas pessoas, tanto na questão da política interna como externa. Isso eu nem vou discutir, mas tem uma questão aí que talvez seja o balizador da decisão desse grupo de empresários, que talvez seja integrado também pelo poderoso Elon Musk. Mas vamos ao cerne do assunto. Como eu comentei, o Partido Democrata ele está muito associado às chamadas pautas progressistas. Só que as pautas progressistas, o que se imagina de progressismo? Alguma coisa que avance no tempo. E os conservadores são aqueles, como um colega meu, Renato, falou, são aquelas pessoas que não desejam lá muito que os hábitos e costumes mudem. Só que isso está sendo levado como um jargão para diferenciar o que é esquerda e o que é direita. E aí a coisa perde completamente o sentido. E talvez esses empresários começaram a observar isso. Por quê? Porque junto com esse progressismo vem a chamada lacração, vem a censura moral e se essas pessoas, se esses empresários, eles estão efetivamente ou predominantemente ligados a meios de comunicação, direto ou indiretamente, o que menos importa para eles, ou o que mais ojeriza na cabeça deles, é um grupo de pessoas censurando o outro, porque isso significa limitação de mercado. A meu ver, é isso que está acontecendo. O Vale do Silício, muito associado às .com, às redes sociais, enfim, uma série de coisas do setor da comunicação atual, realmente não quer saber de censura porque isso prejudica o negócio deles. Então, quem defende a censura, quem defende a ditadura de hábitos nesse momento,
está mais ou menos concentrada nos Estados Unidos, no Partido Democrata. E por incrível que pareça, que antes defendia a censura e hoje defende acirradamente a liberdade de expressão, são hoje os republicanos. E já que isso é fundamental para o desenvolvimento, para a prosperidade das altas tecnologias do Vale do Silício, como eu falei, muito baseadas em telecomunicações, em comunicações, o dinheiro de apoio eleitoral, ao invés de ir para o Joe Biden na campanha, vai para o Donald Trump. Isso parece ser uma coisa muito simples, muito óbvia, e está acontecendo nos Estados Unidos. Nesse ponto, o que será que vai acontecer aqui no Brasil? É uma incógnita. Daqui a 2 anos e um pouquinho nós vamos ter eleições presidenciais para assistir como vão se comportar os candidatos e os apoiadores de cada um. Apesar do que, aqui predomina lamentavelmente aquele tal do financiamento público de campanha. Agora vamos para o segundo assunto do nosso vídeo de hoje, que é a inflação, a antecipação da inflação pelo IPCA 15. O que aconteceu? De acordo com o IBGE, que liberou essa informação hoje, o índice de preço ao consumidor amplo, antecipação, como eu falei, que mediu os preços aqui no Brasil entre o dia 15 de abril e 15 de maio, registrou uma alta de 0,44%, mais do que o dobro do que o IPCA 15 do mês passado. O que aconteceu? Por que houve essa aceleração inflacionária? A gente tem que ser um pouco meticuloso para entender o que está acontecendo. Ainda é predominantemente pontual, mas tem fatos sim muito preocupantes e eu quero compartilhar essa análise com vocês. Mas para isso vamos analisar rapidamente umas planilhinhas de cálculo. Bom, como eu falei, a inflação, a antecipação da inflação oficial brasileira ao consumidor IPCA 15 aumentou 0,44% em maio. A alimentação que vinha sendo muito pesada na determinação da inflação dos meses passados, normalmente acima de 0,8%, nesse período recuou. E eu acredito que esse recuo seja temporário em função do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Muitos produtos que impactam na mesa do consumidor vão sofrer ou já estão sofrendo, especialmente na segunda quinzena, não só lá nos Estados do Sul, mas no Brasil todo, uma alta bastante significativa. Eu posso falar de arroz, que o Rio Grande do Sul produz 70% da safra nacional, carne, queijo e vários outros gêneros alimentares que devem sofrer o impacto já no fechamento oficial da inflação de maio, ou seja, o IPCA fechado. Mas isso ainda não foi tão relevante, pelo menos na medição da primeira quinzena desse mês que está se encerrando. Então, o grupo Alimentação e Bebidas ficou, pela primeira vez em muitos meses, em patamares modestos, com uma alta de 0,26%, tendo como destaque inflacionário o ramo de tubérculos, raízes e legumes, crescimento ou inflação de 5,3%, hortaliças e verduras 2,23% e condimentos, incluindo sal, 1,65%. Pelo lado da deflação, o que predominou foi a queda de preços no setor de carnes e derivados. Também frutas e cereais registraram importantes retrações ou importantes deflações em maio, ou entre 15 de abril e 15 de maio, para ser mais preciso. Setor de habitação, ou seja, residencial, não teve movimentações muito importantes. A inflação foi de 0,25%, uma alta até um pouquinho preocupante em aluguel e também combustíveis domésticos, mas o resto ficou dentro do que era esperado ou quase estabilidade de preços. O que eu chamo a atenção, a primeira coisa que eu chamo a atenção, sim, a inflação aumentou, mas eu vou chamar em primeiro lugar a atenção para uma deflação de artigos de residência. Houve uma queda de preços de 0,44%. Esse item, esse grupo vai incluir basicamente aqueles bens de consumo duráveis que todos nós temos o sonho de ter em nossas casas. Então, são os eletrodomésticos, são os móveis, a parte de TV, som e informática, enfeites, utensílios, cama, mesa e banho.
que aconteceu? Olha só, os produtos mais caros tiveram uma queda de preço entre 15 de abril e 15 de maio. A parte de televisão, som e informática retraiu 1,47%, mobiliário 0,7% e eletrodomésticos 0,16%. Mas o que tem de grave nisso? Queda de preço é bom, mas vamos prestar atenção no seguinte, gente. A parte de consertos e manutenção aumentou 0,95% e é uma inflação de quase 1% bastante relevante na prestação de um serviço. E por que aumenta o preço de consertos e manutenções quando cai o preço dos equipamentos? Simples, óbvio e correlato. Isso ocorre quando as pessoas estão segurando dinheiro, não têm dinheiro para gastar, não têm excedentes. Para comprar o aparelho de seus sonhos, vão consertar, vão mandar reparar aquele equipamento que estragou e, lógico, aumenta a demanda por reparações, por oficinas desse tipo de produto, o preço aumenta e isso significa o quê? Um princípio de escassez de dinheiro no mercado para esse tipo de consumidor que compra produtos mais caros. E isso é preocupante porque vai ao encontro do que eu venho falando de desaceleração do consumo dos bens duráveis. E isso compromete muito a produção industrial brasileira e também o varejo de maior ticket médio. No vestuário, uma inflação também não muito agradável, de 0,66%, com destaque para roupa masculina, com alta de 0,83% e feminina 0,98%, também joias e bijuterias, uma alta de 1,31%. Isso aí pode ser atribuído à mudança de estação. É uma questão que acontece todos os anos nesse período. Saímos do verão, entramos na parte mais outono e inverno, transição de temperatura, as pessoas mudam um pouquinho o guarda-roupa e isso aí explica a inflação desse momento. No setor de transportes, o que aconteceu? Uma inflação de 0,77%, baseado exatamente no aumento do preço dos combustíveis. Eu avisei muito, algumas semanas atrás, que isso deveria acontecer. Está subindo o etanol por uma questão de entre-safra, a gasolina e o diesel também devem ter uma tendência de alta no varejo, lembrando que isso aí também tem muita pressão do cenário internacional. O preço do petróleo nos últimos meses vem aumentando e, evidentemente, isso aí vai gerar impacto nos custos internos aos consumidores aqui no Brasil. Não é uma coisa que se possa controlar muito, apesar da atual gestão da Petrobras querer fazer isso. Mas, se realmente vender gasolina, diesel e outros derivados de forma subsidiada, nós vamos pagar logo depois no prejuízo da estatal, que também não é uma coisa boa. Mas agora, indo para a saúde e cuidados pessoais, que eu tenho chamado muita atenção, vamos lembrar que em abril houve a liberação do aumento de remédios, médias, se não me engano, 4% a 5%, e isso também impactou na inflação no IPCA 15 de maio, que, como eu falei, considera os 15 últimos dias de abril no seu cálculo. Mas o que me chama mais atenção e que vem acontecendo de maneira seguida e insistente nos últimos meses, ou vários meses, é o aumento do plano de saúde, que vem ficando entre 0,7% ou até um pouquinho mais de 1% ao mês. Em maio, essa alta foi de 0,77% e isso sim está pressionando muito, pela maneira seguida que está acontecendo, o orçamento das famílias brasileiras. E, finalmente, despesas pessoais só prejudicou, nesse caso, os fumantes, já que o tabaco ou o cigarro aumentou 1,15%, mas ficou sob controle, 0,18%, e a educação, depois do reajuste forte que teve em fevereiro, deve se manter em patamares razoáveis, quase próximos a zero também, no resto do ano. No caso de maio, a alta foi de apenas 0,11%, baseados nos subgrupos de cursos diversos, leitura e papelaria. Mas nada de assustador. De uma maneira geral, o que forçou a inflação para cima foram 3 grupos, pelo menos agora em maio: vestuário, parte de saúde e combustíveis. Perspectiva para as próximas semanas e meses. Combustíveis, temos uma clara tendência de sustentação de alta. E o que é mais preocupante aqui são os planos de saúde, que realmente estão bastante inflacionados e parece que isso aí não vai parar tão cedo. Por outro lado, eu chamo novamente a atenção
para a deflação que ocorreu em artigos de residência por conta da redução do potencial de consumo da população brasileira para aqueles produtos mais caros. E isso é uma coisa que nós vamos ter que prestar muita atenção, porque pode estar significando uma nova realidade de perda do poder aquisitivo de grande parte da população, especialmente para comprar esses bens duráveis mais caros. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos, e quem não é inscrito aqui no Fora de Curva, eu faço convite para inscrição. Pessoal, um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve, tchau!